esse temor nunca nos falte, né? Porque às vezes o conhecimento nos afasta da presença. O conhecimento ele não mata, mas se a gente não cuidar, ele nos afasta da presença. E é isso. Do nada eu queria apresentar. Lucas. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar a igreja. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Quando eu botei a conquista, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouve quem diz injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo depois depressa, não fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Por isso, Senhor. O Senhor ele tem falado, né? Como eu tenho acabado ali sentadinha, sentindo a presença dele, em cada oportunidade, e falando da exaltação dele, mediante a humilhação. Esse capítulo, eu gosto muito dele, né? Cada vez que eu leio ele, o Senhor me revela algo diferente, e eu creio que nessa noite não será diferente, né? Vai começar com um título que vai dizer a parábola do juiz iníquo. E a gente sabe que parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito usando um exemplo do dia a dia, uma forma simples, né, de simples entendimento. E vai começar o capítulo 18 a dizer: Jesus contou-lhe uma parábola sobre um dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Quando a gente pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele sempre vem falando sobre a oração. A gente tem vários exemplos sobre o poder da oração. E se a gente for ver, muitas das vezes é onde a gente mais falha. É na oração. Porque às vezes a gente fica tão no mecânico: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Às vezes a gente fica tão no mecânico que a gente esquece de ter essa intimidade com o Senhor. E eu vim aqui nessa noite para dizer que o Senhor, ele tem saudade de você. Ele tem saudade, aleluia, da sua, aleluia, oração. E aqui ele vai dizer: orar sempre, sem jamais desanimar. É sempre, é o tempo todo, aleluia, é o tempo todo em ligação com o Senhor, o tempo todo, aleluia, pedindo direção, aleluia, o tempo todo, aleluia, conectado com Ele. E o tema da campanha vai dizer: vivendo a restauração de Deus. E a pergunta é: o quanto você é capaz de lutar pela restauração que você precisa? O quanto você é capaz de lutar por esse relacionamento? O quanto você é capaz de lutar pela tua família? O quanto você é capaz de lutar por essa faculdade? O quanto você é capaz de lutar? Aleluia! Porque a oração, aleluia, ela move verdadeiramente o coração de Deus. A oração, aleluia, ela nos deixa, aleluia, mais próximos de Deus. Ela nos alimenta, aleluia, espiritualmente. E eu separei alguns exemplos sobre oração. Aleluia! E a primeira dela, aleluia, se encontra em 1 Samuel
10, que vai dizer: ela com amargura de alma orou ao Senhor. A gente conhece muito bem a história que vai falar sobre Ana, Penina e Eucana. A Bíblia vai falar de uma família que esse homem, ano e ano, ele sabia que ele tinha que subir para adorar e sacrificar. Mas a família subia para adorar e sacrificar totalmente destruída, sem comunhão, mas subia. Entendia a necessidade de estar no templo. E a Bíblia vai dizer que Penina irritava. E isso aqui me chama muita atenção, porque eles estão subindo para o templo. E uma esposa está afrontando a outra ao ponto dela chegar no lugar de adoração e não conseguir entregar aquilo que ela tem que entregar. E a Bíblia vai dizer ela com amargura de alma. Como é que adora amargurada? Como é que busca amargurada? Como é que sacrifica amargurada? Porque o sacrifício ele começa no coração. O Senhor ele primeiro não olha para a sua oferta, primeiro ele olha para o teu coração. Como é que adora assim? Mas mesmo assim ela subia, mesmo assim ela estava lá. A Bíblia vai dizer que o marido dela amava ela. E ele procurava dar a melhor parte, mas para ela não era suficiente. E isso aqui me chamou a atenção. Ele amava e procurava dar a melhor parte. E quantas das vezes é assim, a gente perde a alegria da nossa salvação, porque as coisas não estão do jeito que a gente quer. Porque o filho não está do jeito que a gente quer. Porque o marido não está do jeito que a gente quer. Porque a gente não está do jeito que a gente gostaria de estar. Muitas das vezes a gente está perdendo a alegria da nossa salvação por causa de terceiros. A gente tem que orar, tem que buscar, tem que entregar no altar. Mas essa alegria de estar diante da presença do Pai, ninguém pode tirar. Oh, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Eucana falar isso para ela levanta e vai diante do templo. E ali ela se rasga. A Bíblia vai dizer que tamanha era a dor daquela mulher que não saía palavras. A boca dela só tremia. Imagino que a lágrima descia. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote olha e fala para ela: aparta-te o vinho da tua boca. E ela fala: não, meu Senhor, eu não estou com vinho. Eu sou amargurada de alma. E aqui, quando ela libera aquilo, aleluia, que está travando a adoração dela, a partir daqui, ela começa a viver o extraordinário de Deus na vida dela. Aquele sacerdote, ele libera uma palavra, que o seu desejo, né, seja concedido. E a gente conhece o final da história, e essa mulher gerou, e nunca mais essa mulher foi amargurada. E eu aprendo que o primeiro passo é se confessar diante do Senhor. Porque a forma que a gente entra, Ele já sabe. E mediante, aleluia, isso aqui, ela está falando eu sou. Ela não está falando a culpa é de Penina, a culpa é das crianças, a culpa é do marido. Não, a culpa é minha, eu sou amargurada de alma. Os meus olhos já não conseguem mais ver coisa boa nele, já não conseguem ver coisa boa nela, já não conseguem ver coisa boa no trabalho, já não conseguem. Eu sou. Aleluia, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E a partir daqui, creio eu, que essa família foi restaurada. Aleluia. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E a partir desse quebrantamento, o seu Samuel nasceu. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. O segundo exemplo se encontra em Lucas 8:41, que vai dizer: e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em tua casa. A gente conhece a história, é muito conhecida. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo também esperava e falava sobre o Messias. Jairo era responsável de manter a ordem dentro do templo, entre outras coisas. Mas Jesus está pela cidade, salvando, curando, libertando, e ele não reconhece. No fundo, eles até sabem, porque como numa das oportunidades do Wendel, ele falou: ou é Jesus ou é maluco. No fundo, eles sabiam, porque eles falavam, aleluia, das maravilhas e prodígios que o Messias viria fazendo.
Mas eles não reconheciam, porque era filho de carpinteiro. Precisou a doença entrar. Precisou a filha dele ficar enferma. Ele esqueceu o patamar, esqueceu farda, esqueceu, aleluia, a habilidade que ele tinha. Foi pela multidão e se prostrou diante do Senhor. Reconheceu. Esse ato de Jairo, ele está reconhecendo. E adorou, chamando Jesus, vem na minha casa. E o terceiro exemplo sobre oração é Daniel. Que se encontra em Daniel 6:10. Que vai dizer: quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se colocava de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Isso me chamou muita atenção, porque Ana teve que chegar no seu limite para se derramar diante do Senhor. Jairo, a doença teve que entrar para ele reconhecer Jesus, para ele clamar e dizer, vai na minha casa. Só que Daniel não. Aleluia. Daniel era a prática dele. Glória a Deus. Daniel, ele já tinha o hábito de adorar o Senhor 3 vezes ao dia. Independente do que ele estava fazendo, ele parava e ia orar ao Senhor. Independente, aleluia, da afronta que se levantava, ele parava e ia orar ao Senhor. Nada parava, aleluia. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Hábito. Hábito, ninguém precisava mandar, ninguém precisava lembrar, porque era automático, já era uma coisa costumeira. É igual a gente almoça todo dia, meio-dia. Meio-dia ele já sabia que ele tinha um encontro com o Deus dele. Como eu li aqui, o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. E eu acredito que é esse patamar que o Senhor quer nos levar. O patamar, o nível de Daniel. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado e glorificado. Ninguém parou, ele não se corrompeu em terras estranhas. Mas ele adorou ao Senhor, orou ao Senhor em todo o tempo. Porque ele entendia de onde viria o socorro dele. Aleluia. No capítulo 2 vai dizer, havia numa cidade certo juiz, que não temia Deus e não respeitava o homem. E eu fui pesquisar, né, o que o juiz fazia, né? E só havia um juiz naquela cidade. Juiz, ele julga segundo a lei, mas esse juiz aqui não temia ninguém. É o juiz que vai dizer se ela tem direito ou não. Esse juiz simplesmente resolveu travar, anular, reter algo que ela tinha direito. Mas nesse caso aqui, ele se levantou contra a viúva errada. A Bíblia é bem clara ao dizer, ele não temia Deus e nem respeitava homem, ele era autossuficiente. Não adiantava ninguém falar com ele, porque ele não ia voltar atrás da palavra dele. Mas vai dizer aqui também, havia também naquela mesma cidade, certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. E eu fui pesquisar qual era a condição da viúva. E as viúvas tinham um problema social e econômico. As viúvas, muitas das vezes, passavam por uma pobreza extrema. As viúvas não tinham muita coisa para a sua sobrevivência. E por causa disso, o cuidado de Deus com as viúvas e com os órfãos era tremendo. Aleluia. A viúva, aleluia, ela podia casar, né, com um cunhado, ou se ela tivesse um filho mais velho, ele ficaria responsável por ela. Mas nesse caso aqui não menciona um novo casamento e muito menos um filho. Então eu entendo aqui que não tinha como essa mulher desistir da vitória dela. Ou ela ia conseguir, ou ela ia conseguir. Aleluia, aleluia, porque a gente vê aqui essa viúva sozinha. Aleluia. Em 2024 tem muitas mulheres sozinhas. E é difícil para ficar doente. Aleluia. É difícil porque ou a gente vai. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela foi até o juiz. Seu juiz, julga a minha causa. E ele disse não. E
É como se fosse um balde de água fria. Imagina a gente orando por uma coisa e não. A gente não ora mais da mesma forma. Porque o não, muitas das vezes, ele vem para paralisar a gente. Mas essa viúva, no dia seguinte, ela levanta e vai lá de novo. Seu juiz, julga a minha causa. Mesmo sem saber se ela ia ser recebida. Ela voltou lá porque era a dependência dela. Ele tinha que julgar a causa dela de alguma maneira. Seu juiz, de novo, eu imagino ele, vem ela de novo. Julga a minha causa. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu vejo essa mulher, aleluia, crendo, acreditando, sem expectativa nenhuma. Porque a única pessoa que pode liberar a vitória dela aqui, nesse caso, é esse juiz. Mas ela não desiste. Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Por causa do primeiro não. Quantas das vezes, foi como eu perguntei aqui, o quanto você é capaz de lutar pela restauração que você precisa. É o que? Emocional? É o que? Teu casamento? É o que você precisa de restauração? Porque o mesmo Senhor, ele está aqui, o juiz dos juízes. Mas quanto você é capaz de lutar? Aleluia, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E essa mulher, ela se levanta de novo. E isso me constrangeu, porque eu parava porque eu tenho aprendido com o Senhor a continuar adorando, continuar exaltando Ele mediante o não. Porque o não de Deus também é cuidado. E às vezes é até para ser, só é não naquela hora, naquele momento. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui dar entrada no meu casamento, eu fui toda bobinha, porque Deus quer que eu case, né? Senhor é Deus da aliança, né, pastor? É Deus da aliança, eu creio, aleluia. E eu fui, peguei o papel, fui toda boba. É a vontade de Deus. E quando chegou lá, uma burocracia. E eu saí dali desanimada, fiquei um tempão sem voltar lá, um tempão sem ver nada. Porque a gente desanima mesmo mediante o não. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E eu vim aqui nessa noite para te dizer, a palavra é muito simples. Aleluia, lute, aleluia, pela restauração que você precisa. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Diferente do povo de Israel, era um povo, aleluia, eleito, escolhido do Senhor, porém oscilava. Uma hora adorava a Deus, mas adorava Baal e outras coisas com muita facilidade. E por conta disso foi para o cativeiro. Por causa da desobediência. Porque, aleluia, queria as bênçãos, mas queria viver da forma que queria. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E esses dias o Senhor falou assim comigo, filha, 7 dias sem brigar. Eu falei, Senhor, eu nem brigo com ninguém. Eu fico lembrando de algumas coisinhas. Depois da minha cabeça. E não dei ideia não, porque eu estava louca. E aí de novo o Espírito Santo, 7 dias sem reclamar. Eu falei, eu tô... E mais uma vez, eu falei, tá bom. 7 dias, vou ficar zen, não vou reclamar, não vou fazer cara feia, vou ficar zen. Primeiro dia. Aí lembrei do propósito, eu falei, não, Senhor, não valeu não, vou começar de novo. Aí tem que ser sincero. Segundo dia. Eu fiz. Falei, não valeu não, Senhor, vou começar de novo. Mas eu entendi que chegou o tempo dele mexer na minha temperança. Deixa o Senhor entrar e mexer onde ele tem que entrar. Deixa, aleluia, ele entrar, aleluia, e colocar as coisas no lugar. Glória! Já estou 2 dias sem brigar, dá um glória aí, sem discutir, sem reclamar. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque não é sobre estar de frente de batalha, é sobre permitir que Deus entre, aleluia, faça a morada e mexa onde ele tem que mexer.
dias. Eu falei, 2 dias já. E às vezes acontece algumas coisinhas e eu fico caladinha para não pecar. Porque eu não quero ficar voltando, eu quero que acabe logo esses 7 dias. Quero gritar. Aleluia. Mas eu entendo. Voltar quantas vezes? Até virar hábito. Até virar hábito, porque somos homens e mulheres de Deus. E eu falei, Senhor, pode mexer. Porque eu sei que eu preciso. Aleluia. E essa mulher que ela volta lá de novo, seu juiz, julga a minha causa. Será que o desânimo não bateu nela? É claro que bateu. A tristeza, sem entender, mas como eu disse aqui, ou ela conseguia, a vitória dela ou ela conseguia. Não tinha opção. E a Bíblia vai dizer que por algum tempo ele não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito o homem, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me perturbar. Esse homem, ele não está liberando a causa dela porque ele sabe que ela tem direito, é porque ela está perturbando ele. Aí mais embaixo o Senhor vai dizer, que dirá eu para os meus filhinhos, que clamam a mim de dia e de noite. Se esse juiz corrupto, que esse juiz, aleluia, que não obedece ninguém, se esse juiz que não teme a Deus nem a homem, aleluia, foi capaz de dar, aleluia, o que era bom para essa mulher, que dirá eu aos meus filhinhos que me clamam de dia e de noite? Se não der certo de manhã, ore à tarde. Se não der certo à tarde, ore à noite. Se não der certo à noite, ore de madrugada. Se não der certo de madrugada, chame as irmãs, mas reaja. Glória a Deus. Reaja. Aleluia. Mas a gente quer fazer biquinho. A gente quer falar que não vai orar mais, que não vai entrar na igreja, que vai sair do grupo, que vai isso, que vai aquilo. E o Senhor veio aqui nessa noite buscar um posicionamento. É muito simples. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E já havia um tempo que eu não orava pela minha casa. Assim, eu orava pela casa em geral, né? Mas eu falava, a Nathalie tá na igreja, ela tem que buscar por ela. Senhor, abençoa, guia, que ela venha ter experiência contigo. Já havia um tempo que eu já não orava mais pelo meu noivo, porque eu falei, está dentro da tua casa, e o Senhor disse que é ouvindo a tua palavra que gera fé. Então tem que lutar, tem que orar. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E o Senhor começou a me incomodar, para me poder voltar, né, a orar nesse sentido. E eu estou falando aqui, irmãos, de desânimo. E eu estou falando coisas que acontecem comigo e eu creio que acontecem com vocês também. Desânimo, o desânimo faz a gente paralisar. E eu não me envergonho, fico com vergonha disso não, mas eu estou aberta para aprender todos os dias. Eu deixo Deus mexer na área que Ele quiser, porque eu sei de onde Ele me tirou. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E eu estava passando por uma batalha, ainda estou um pouquinho, que eu acordava de madrugada, abria, você sabe que tem que orar, mas você não tem força. Você abre a Bíblia para poder ler, sei lá, a letra está em bronze. Você não entende. Aleluia. E eu sei que quando o Senhor nos convida para orar, é Ele nos preparando para a guerra. Não é à toa, não. Se Ele está, aleluia, incomodando para orar, para tudo. Larga a louça, vai para o banheiro no trabalho e vai orar. Porque quando Ele nos convida, é Ele preparando. Ele não vai tirar, Ele não vai anular. É Ele preparando para a guerra. Aleluia, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E aí eu lembrei que a diaconisa Ágata, ela tem a mania de escrever as orações dela. E eu falei, Senhor, como as palavras têm me faltado, eu vou escrever. E assim eu fiz, comecei a escrever a oração, coloquei um propósito no grupo de oração que eu tenho, às 10 horas. E ali eu comecei a orar.
orar sem ler a palavra. Mas é o Senhor falando para alguém. O que vai te limitar a me adorar? Glória. E aí o Senhor trouxe, né, essa passagem da insistência dessa mulher. E o Senhor disse para mim: ore pela sua casa até acontecer. E eu disse: Senhor, forte demais. E estou ali orando e tal. Aí me veio esse convite, o livro de ponto de atenção. Eu nem confirmei, irmão. Quando eu vi, já estava lá no Prime meu hoje. Mas eis-me aqui. E o salmo mencionado, que vai dizer: os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos. O versículo 2 vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então eu, né, o propósito de oração começou 7 dias, aí o Senhor foi e mandou ir para 21 dias, e aí eu falei: como o mês é de guerra, então vamos até o final do mês orando. Quando foi no domingo, aqui teve o culto, né, corpo e alma no altar, e eu estou olhando lá para trás, estou vendo meu noivo, aleluia, glória a Deus, e ele chorava, e ele ficava agoniado. E eu falei: tá estranho. Porque, irmãos, ele entrava frio e saía gelado. Eu já tinha desistido há muito tempo. E tá, passou, eu falei: tá estranho esse negócio. E aí, quando foi na segunda, eu ia ir pro ponto de pregação, eu falei: não, vou ficar aqui, vou ficar estudando. Aí tá batendo na porta, quem chega lá em casa com Bíblia na mão. E eu falei: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? O homem está com Bíblia na mão. E a minha boca se encheu de alegria. Se encheu de alegria, você não quer rir, mas a tua boca se enche de alegria. É isso que ele está dizendo. Ele não sabe o que ele vai encontrar lá. Ele não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas ele consegue ver a poderosa mão de Deus agindo, porque isso não é normal. Lá em casa não é normal. Não é normal. Aleluia. E aí no outro dia liguei: oi, mamãe, e aí, chegou bem? Bom dia. Ele: bom dia não, a paz do Senhor. Eita, Jesus, está ficando crente. Aleluia, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E aqui no final do salmo vai dizer: aleluia. Daí. Pensa aqui. Aleluia. Esse é o poder da oração. Verdade. Porque o que liberta é a oração. Vai, Senhor, Quem aleluia. convence é a oração. Por tanto tempo eu gritei, botei dedo na cara, falei, exigi, aleluia. Se a gente entender que é só se posicionar e falar: Senhor, eu não aceito, Senhor, o Senhor não me prometeu, aleluia. O Senhor me prometeu um homem de Deus. O Senhor me prometeu um homem de Deus. As pessoas falando: ei, está atrasando o seu ministério. Eu falei: é promessa. É promessa. Tem pessoas que não vão acreditar na sua promessa. Mas o Senhor falou comigo: eu não dou o meu projeto na mão de quem não vai saber cuidar. E eu sei o que eu te prometi. E eu falei: a minha oração é: Senhor, até o casamento vai ser homem de Deus. Até o casamento vai ser homem de Deus. Porque foi o que ele prometeu. E
um pouquinho que ficaram. A gente tá com os que sonham. Oh, meu Deus, aleluia! Aleluia! E se você continuar levando a tua semente da maneira certa, plantando, andando, chorando, caindo, levantando, plantando, aleluia, se consertando, louvado e glorificado, você voltará com olhos de alegria. Aleluia! Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Louvado e glorificado. E muitas das vezes o Senhor está tratando a gente. Às vezes a gente está olhando para o cenário, às vezes a gente está olhando para a situação e está falando, mas será que a gente tem se comportado como homens e mulheres de Deus? Muitas das vezes é a gente, é o nosso caráter, é a forma que a gente se posiciona. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Então deixa o Senhor entrar, aleluia, e restaurar as suas emoções, as suas feridas hoje. Aleluia, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E teve um tempo que eu estava muito ansiosa. E o Senhor ficava, vai pedir desculpa, ai, não fiz nada. Vai pedir desculpa, e eu ia. E teve uma vez que eu falei pro Senhor assim, Senhor, o que eu faço com as feridas? E o que eu faço com o meu emocional? Porque não é, a pessoa te magoa, aleluia, te trata mal e você vai pedir desculpa, você está no certo. E o que eu faço, aleluia, com os traumas, com as dores? E o Senhor falou para mim, as dores eu curo no altar. Os teus traumas você lança no altar que eu curo, que eu restauro, que eu levanto. Oh, louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. E assim eu vou agradecer a minha oportunidade. Dizendo que a minha boca se encheu de riso. Oh, aleluia! Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas eu posso ver a mão de Deus. E eu vim dizer pra você nessa noite, não desiste, dói. Se posicionar às vezes dói. Engolir o grito às vezes dói, porque quando você resolve se posicionar, parece que todo mundo resolve se levantar. Mas é só um tempo. É só o Senhor tratando você de algumas coisas. Aleluia, é só o Senhor colocando algumas coisas no lugar. Aleluia, mas se posiciona agora. Entrega a tua casa na mão do Senhor essa noite. Entrega a tua família na mão do Senhor. Eu não estou falando de estar dentro do templo. Eu estou falando